Alô galera, estamos começando mais um Esporte Guará, trazendo a torcida alegres emoções, uma ótima tarde para você. E claro, hoje o programa está recheado de muitas informações, a cobertura completa da rodada do final de semana do Campeonato Maranhense, que classificou o Moto em primeiro, Sampaio em segundo, os 4 que vão disputar as vagas nas semifinais, o Juventude Samas, o PAC, o Imperatriz e o São José. E aí ficou faltando o Maranhão está rebaixado para a Série B do Campeonato Estadual. Vamos repercutir bastante esse rebaixamento do Maranhão Atlético, que é lamentável, o campeonato perde muito, mas que não tira todos os erros cometidos pelo time do Maranhão ao longo da competição. Só que eu começo fazendo uma homenagem rápida ao Ceará. O Ceará ganhou a Copa do Nordeste, que teve a participação esse ano do Imperatriz e do Sampaio. Sampaio na pré-copa, Imperatriz na fase de grupos. E ontem, com um gol de Kleber, o time do Ceará venceu o Fortaleza pelo placar de 1-0. Mais uma vitória. Boa jogada que veio da esquerda. Tá lá o Kleber, só para complementar e mandar a bola para o fundo do gol. 1 Ceará, 0 para o Bahia. O Ceará já havia vencido e o Bahia tá parecendo aquele time lá do Sudeste, né? Aquele time perto do Cristo Redentor. Ficou só no cheirinho. Título conquistado pelo time do Ceará, com 4 jogadores ex-Sampaio Corrêa, 3 inclusive que foram campeões do Nordeste em 2018 pela Bolívia querida. O William Vieira, Fernando Sobral também está lá, e o Alisson, lateral esquerdo, que está machucado, por isso não atuou na reta final, né? Outro jogador que atuou aqui no Sampaio, o Luiz Otávio. 4 jogadores ex-Sampaio Corrêa, campeões do Nordeste, lá pelo time do Bahia. Parabéns ao Fernando Sobral, ele que inclusive acompanha o nosso programa através do portal Guará, tá certo? E agora vamos direto para o Campeonato Maranhense, porque ontem o São José de Ribamar conseguiu o milagre do santo, que é padroeiro do nosso estado do Maranhão. São José tinha um jogo, o Maranhão tinha 2. O São José precisava só de uma vitória, mas ainda tinha que torcer contra o Maranhão. Não é que deu certo? Nós separamos aí alguns momentos da vitória do time do São José, que escapou do rebaixamento. Confira aí. Na cidade de Fernando Falcão, ficamos devendo. O primeiro gol marcado pelo time do São José de Ribamar. Ferreira fez 1-0, mas Cléo marcou o segundo gol. E um belo gol. Toda a categoria do Cléo. 2-0 São José de Ribamar. No fim, ainda deu tempo para o gol do Gabriel. Ele manda no canto, batendo com muita perfeição. É o terceiro e um gol muito importante, confirmando a vitória e a classificação do Peixe Pedra. O São José fica com a 6ª vaga e escapa do rebaixamento. O São José venceu por 3-0, Cléo em campo. O Cordino de Barra do Corda jogou sem nenhum jogador regularizado. O Cordino teve problemas com a regularização. Essa regularização teria que ter acontecido na segunda-feira. Não é? E o que acontece? O time do Cordino não conseguiu regularizar, mandou tudo errado para a CBF. Só que só haveria WO para o São José caso o Cordino não comparecesse. O Cordino foi, jogou, mesmo que o Cordino vencesse, o São José não receberia os pontos da partida não. O São José tinha que ganhar no campo. Quem vai responder depois a esta punição é o Cordino, que já está rebaixado para a 2ª divisão. Ao meu lado, Tadeu Nunes. Tudo bem, Tadeu? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? É um prazer novamente estarmos juntos. São José, não é que São José renasceu com o Carlos Ferro, com o Paulo Campineiro, com o Cléo fazendo um belo gol, o Gabriel. São José passa e agora está até na briga pelo título. Classificou para a próxima fase, vai enfrentar o time do Imperatriz. Como é que você vê essa classificação do time do São José? Verdade, uma classificação até certo ponto, a vitória era esperada, né? Pelo que o São José vinha treinando, como o Carlos Ferro, um grande treinador, mostrou seu valor. E o Cordino, sem pretensão alguma, time rebaixado. Talvez esse time do Cordino é um time que está vindo treinando, que vai jogar a 2ª divisão. Lá em Barra do Corda vai ter um segundo time, e esse time provavelmente é o time que irá jogar a 2ª divisão. Aproveitaram, colocaram esse time para jogar contra o São José, merecido. Parabéns, pessoal do São José de Ribamar, pela vitória e pela classificação. Pois é, né? O Cordino dando um show de desorganização, você não regulariza nenhum atleta, teve o tempo inteiro. Aí mandaram a documentação com contrato errado, salário de jogador errado, a CBF não aceitou, só ontem regularizaram, mas entrou em campo o time do Cordino e se despediu com mais uma derrota por 3-0 do Campeonato Maranhense. Muita comemoração do time do São José, do Carlos Ferro, de todos os jogadores. O time do São José comemora a permanência na 1ª divisão e que sirva de lição também. Essa permanência do São José não apaga os erros. O São José tem que ser uma equipe que continue colaborando como colaborou lá no início da sua participação com o campeonato. Que as autoridades lá de Ribamar revejam essa situação do time não ter estádio para jogar, do time não ter apoio para desempenhar as suas funções. O São José está dependendo exclusivamente do apoio do governo do estado, que é a parceria do campeonato estadual, que ainda não saiu. Então São José precisa de mais apoio. São José de Ribamar é a 3ª mais importante, 3ª maior cidade do estado. Você não pode ter um time
que disputa o campeonato estadual de forma itinerante, uma hora na ilha, outra hora em outro município. O São José tem que representar dignamente a sua cidade, como sempre o fez no campeonato, e agora os seus dirigentes conseguiram manter a equipe na primeira divisão. Lá na cidade de Imperatriz, o Cavalo de Aço venceu o Pinheiro Atlético Clube e graças à goleada que o Juventude sofreu lá na cidade de São Mateus, o Imperatriz não só se classificou, mas pulou para a terceira colocação. Veja os gols. O Cavalo de Aço sai na frente, mas no final do primeiro tempo, depois de muito equilíbrio, o time do Imperatriz consegue marcar. Giva aproveita a boa jogada pela esquerda de Cezinha e faz o primeiro do Cavalo de Aço. 1-0 Imperatriz. No segundo tempo, é a vez de Hudson fazer boa jogada pela direita. A bola chega mais uma vez para Giva. Ele ajeita e enche o pé. 2-0 Cavalo de Aço. O Pac ainda diminuiu. Boa jogada dentro da área e Fernandes aproveitou para encher o pé. 2-1. Deu uma esperança para o Pinheiro. Pinheiro ainda tentou buscar o empate, mas quem chegou a mais um foi o time do Imperatriz. Outra boa jogada de Giva. A bola espirra e sobra para ele, Thiago. Ele enche o pé e marca com tranquilidade. 3 Imperatriz, 1 Pinheiro. O time do Imperatriz se classifica na terceira colocação. O PAC termina em quinto. O Imperatriz se prepara já para a próxima fase, se classifica, vai ter que jogar a fase que antecede a semifinal, já estreia no Campeonato Brasileiro no próximo domingo lá em Campina Grande contra o 13. O Imperatriz consegue uma vitória que dá um alento para a torcida, melhora a situação do time no Campeonato Estadual e dá um pouco de moral para o início da Série C do Brasileiro, não é, Carlos? Não é, Tadeu? Sem dúvida, aquele jogo contra o Sampaio já serviu de parâmetro para a organização tática do Paulinho Kobayashi. Então foi importante aquele jogo, mesmo com uma derrota, eles conseguiram se estruturar taticamente, ter um padrão de jogo para o segundo jogo contra o Pinheiro. Pinheiro, depois da volta da pandemia, é o primeiro jogo da equipe do Pinheiro, então foi muito importante o Imperatriz conseguir uma vitória até certo ponto, dentro do contexto do jogo, uma vitória tranquila, que dá o terceiro lugar e o direito de disputar o último jogo para a semifinal em casa. Pois é, o Giva, que foi a grande contratação feita pelo time do Imperatriz, marcando 2 gols, jogador que foi revelado lá pelo Santos e está no Cavalo de Aço, é um dos grandes reforços do time do Imperatriz para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Além do Giva, o Jean, goleiro que é do Cavalo de Aço, estava emprestado para o Retrô, já está lá na região tocantina. Então mostramos já esses 2 jogos, as datas do mata-mata que antecede a semifinal já estão definidas. Pinheiro e Juventude jogam no dia 12, esse jogo vai ser na próxima quarta-feira lá na cidade de Pinheiro, na outra semana. O São José de Ribamar enfrenta a Imperatriz no dia 18, é uma terça-feira. O jogo da volta entre Juventude e Pinheiro vai ser dia 19, uma quarta-feira lá em São Mateus. E a volta entre Imperatriz e São José está marcada para o dia 21, uma sexta-feira lá na região tocantina. Vamos para o intervalo e na volta vamos acompanhar mais uma vitória do Moto na disputa do Campeonato Maranhense e o time do Maranhão Atlético Clube, infelizmente rebaixado para a segunda divisão. Mas antes disso, vamos trazer o recado da Seven Sports. Afinal de contas, você pode adquirir produtos oficiais da NBA. Olha aí, ó. Essa camisa é do Chicago Bulls, você pode adquirir produto original de muita qualidade, é só entrar em contato com a Seven Sports através do seu Instagram, @Seven Sports. Tem a camisa dos Lakers, olha só que camisa maravilhosa, hein? E tem também produtos dos clubes europeus de futebol, tem produtos dos clubes nacionais de futebol, a sua chuteira da Mizuno, da Nike, da principal marca que você gosta de jogar a sua pelada de final de semana. Você é atleta profissional, muitos atletas profissionais adquirindo os nossos produtos, enfim. @Seven Sports lá na internet para você adquirir os nossos produtos. O MA Sporting Bets também traz algumas dicas para você. Hoje teremos Campeonato Paulista. Quem vai vencer? O time do Pitbull, do Cachorro Louco? Que é o Palmeiras ou o Corinthians, tá pau a pau aí. E também tem Grenal, do Everton Cebolinha, o time do Grêmio, jogando em casa contra o Internacional. Vai lá no site do MA Sporting Bets, é simplesmente o melhor do Maranhão. Tem opções também com a Liga Europa e outros campeonatos internacionais, hein? MA Sporting Bets, simplesmente o melhor do Maranhão. Vamos para o intervalo, na volta tudo do jogão entre Maranhão e Moto, que classificou o Moto em primeiro e confirmou o rebaixamento do Maranhão.
De volta com o segundo tempo do Esporte Guará, hoje muitas informações, rodada cheia do Campeonato Maranhense, definindo finalistas, definindo também os times que vão para o mata-mata e, infelizmente, mais um rebaixado. Antes eu vou dar o recado da Isca Controle de Pragas, do meu amigo Luiz Guterres. Ele é parceiro do Moto, parceiro do Maranhão Atlético Clube e está com a gente aqui no Esporte Guará. Veja aí. O móvel pegou cupim, tem barata lá em casa. Chama a Isca, controle de pragas, quer dedetização ou limpar a caixa d'água. Chama a Isca, controle de pragas, não agride a natureza nem o meio ambiente. Isca é especializada, profissionais competentes, dedetização, descopinização, sedentização. Chama a Isca que eles têm a solução. 988398516. Isca Controle de Pragas. Um abraço para o Luiz Guterres, que está se recuperando. Está triste com o rebaixamento do Maranhão Atlético Clube. Feliz com a goleada do Sampaio lá em São Mateus, diante do Juventude. Vamos falar em Maranhão Atlético Clube Moto. O Moto jogou para o gasto. Conseguiu fazer um segundo tempo melhor que o primeiro. Mesmo assim, saiu na frente na partida diante do Maranhão. Consegue a vitória, soma 19 pontos. Fecha em primeiro. Enfim, campanha impecável do Moto na primeira fase. Vamos aos gols. Show de transmissão ontem também do aplicativo do Moto, o aplicativo Eu Sou é Moto, você pôde acompanhar. Primeiro gol marcado pelo George Hamilton, depois do cruzamento, ele acabou marcando o gol do time do Motoclube de São Luís, 1-0 para o Motoclube, o gol marcado pelo George Hamilton. O Maranhão Atlético Clube chegou ao gol de empate ainda no primeiro tempo, teve essa boa chance aí de cabeça com a defesa do goleiro do Moto, fez uma grande partida o João, goleiro do Rubro Negro, enfim, vive uma grande fase, ainda não tinha levado o gol, foi o primeiro gol que ele levou ontem, acabou sendo no jogo contra o time do Maranhão Atlético Clube, ó. O Maranhão pressionou bastante, ele criou boas oportunidades, esse lance o jogador do Maranhão estava impedido depois da finalização, mais pressão do Maranhão e defesa do João Paulo. Uma pressão gigante do Maranhão Atlético Clube em alguns momentos, até que pintou o gol de cabeça do Maicon. O Maranhão foi bem melhor no primeiro tempo em relação ao time do Moto, mas não conseguiu marcar muitos gols. Só conseguiu fazer esse gol e já no final parou no goleiro João do time do Moto, que fez uma grande partida. No segundo tempo, o Maranhão caiu de produção, as modificações não deram resultado, mesmo assim o time ainda criou algumas chances e o Moto acabou sendo cirúrgico. Em poucas oportunidades, mas sempre decisivo, o Andrezinho foi lá e conseguiu marcar o gol da vitória do Motoclube no final. Esse gol foi impedido, né? O lance do gol do Moto vem na sequência, onde o Andrezinho marca o segundo gol do Papão, 2-1, o Moto teve quase 10 dias a menos de preparação em relação ao time do Maranhão Atlético Clube, o Moto já jogou a Cavalheiro, precisava de um simples empate para confirmar a liderança e o fez. O Moto termina em primeiro com 19 pontos, são 6 vitórias e um empate, e esse empate foi contra o São José, onde aconteceu a mudança de comando do time rubro-negro. Tadeu, como você viu o desempenho do Maranhão e do Moto nesse jogo que confirmou o rebaixamento do Moto? Gostaria que, enquanto o Tadeu comentasse, o torcedor continuasse acompanhando os melhores momentos do Maremoto, que definiu o Moto em primeiro, e o time do Maranhão rebaixado para a segunda divisão. Houve alternância de poderes durante a partida, né? O time do Moto conseguiu, em alguns momentos, ter a maior posse de bola, ter um volume de jogo maior, saiu fazendo 1-0 no início do jogo, isso também dá uma certa tranquilidade. O Maranhão já chegou com o peso da responsabilidade de fazer o resultado. Isso complica quando você tem essa obrigação de vencer a partida, ainda mais no clássico, diante de um time que é bem qualificado, um time que lidera a competição com todos os méritos, né? Tem uma comissão técnica super competente, mas o Maranhão conseguiu, dentro do jogo, igualar as ações, né? O Juninho Arcanjo e o Giliardi, para mim, são os dois jogadores que nessas duas partidas fizeram a diferença dentro do time do Maranhão, foram os jogadores que tiveram maior lucidez durante esses jogos, mas infelizmente não foi o suficiente para o clube do Maranhão Atlético Clube, sair com a vitória que poderia dar a classificação e o livrar do rebaixamento. O Moto está de parabéns pela campanha impecável que está fazendo, só um empate, e o Maranhão, por sua vez, vem um rebaixamento, acho que o segundo rebaixamento da sua história. Se você olhar a tabela e analisar 5 pontos, né, 23% de aproveitamento. Um empate contra o Cordino, que talvez aí foi o único ponto que o Cordino teve, né? Então o Maranhão realmente, dentro da conjuntura, mereceu o rebaixamento. Cabe agora à sua diretoria analisar onde houve o erro, o que fazer para melhorar e se ainda vão ter forças para melhorar. Não se faz só um time pensando no campeonato. A diretoria tem que entender que se faz um clube, né?
O Maranhão tem uma excelente sede e agora eu acho que é hora de pensar e começar pelo campo de futebol, que acho que é um grande defeito, que agora o Sampaio tem um campo no seu CT para treinar. Eu acho que tem que começar agora a melhorar. O Maranhão tem que repensar, né? Tem que repensar 100% no que foi feito, convicções nas suas contratações, contratar jogadores, saber se o jogador tem condição de jogo, né? Não trazer jogador que pode estar suspenso ou não, isso aí é outro quesito. Então tem que fazer uma reavaliação e profissionalizar todos os setores do clube para que possamos ter um Maranhão firme e forte nos anos vindouros. Pois é, o Maranhão vai ter que recomeçar lá na segunda divisão do ano que vem. Vamos ouvir o técnico Dejaí Ferreira. Ele falou depois do jogo, mais uma vitória do Dejaí no comando do Moto. Difícil, né? Sabíamos que ia ser dessa maneira, até pelo fato da equipe do MAC precisar da vitória, né? E saímos muito cedo, abrimos o placar já no início da partida e depois não tinha outra alternativa a não ser a equipe atleticana tentar sair para o jogo. Isso dificultou bastante, mas foi um jogo muito amarrado, com muitas faltas, principalmente faltas laterais, o árbitro marcando algumas faltas no meu modo de ver, inexistentes. E ajudando a equipe do Maranhão. Por quê? Porque tem o Juninho Arcanjo, tem o Michel, que são bons cobradores. E foram nessas bolas paradas que o Maranhão Atlético levou perigo para o nosso gol. E sofremos um empate, né, já no finalzinho, justamente numa bola parada, onde o zagueiro Maicon subiu ali mais uma vez sozinho e acabou empatando o jogo. E no intervalo eu apenas orientei e organizei a equipe. Estávamos muito distantes um do outro, as linhas não estavam compactas, mas na segunda etapa a gente melhorou um pouco, mesmo com o volume de jogo sendo maior pela equipe atleticana, mas com as alterações a gente conseguiu ter um pouquinho mais de força e a gente conseguiu aí mais uma vitória dentro do campeonato, onde a gente termina na primeira colocação, que era o nosso primeiro objetivo. Leitura do jogo de Dejaí sempre muito consciente e coerente. Vamos ouvir agora o Raimundinho Lopes, técnico do Maranhão. Realmente puniu mesmo. Aliás, puniu nos dois jogos, porque nos dois jogos a equipe criou bastante oportunidades. Contra o Juventude tivemos 7 oportunidades de fazer o gol e não fizemos. Hoje contra o Maranhão, contra o Moto, mais uma vez, o Moto foi 2 vezes, uma no primeiro tempo no cruzamento, fez 1-0. Fomos lá, quer dizer, o goleiro tirou uma com o pé, outra bate para tudo quanto é lá, quer dizer, não conseguimos mais uma vez fazer esses gols para dar tranquilidade. E quando estava 1-1, tivemos a bola do jogo, numa jogada pelos lados, tivemos a bola do jogo e infelizmente ela não entrou mais uma vez. E aí é aquele máxima do futebol, né? Você tem tanta oportunidade, cria e não faz. O Moto foi uma outra bola numa virada, conseguiu fazer o segundo gol. Aí não tem como. E naquele momento a equipe vai se desestabilizar um pouco, vai ter que correr para o sufoco para tentar empatar e virar, mas aí poderíamos até ter tomado o terceiro. Mas o jogo, o resultado, não é aquilo que nós vimos no jogo. Nós vimos o time do Maranhão superior à equipe do Moto, como foi também superior à equipe do Juventude, mas infelizmente, como você mesmo disse, né, a bola mais uma vez nos puniu. E aí, né, um resultado que nos coloca na segunda divisão. Nenhum profissional gosta de ter um rebaixamento na sua carreira, mas vida que segue, continuaremos a nossa vida. Lamentamos bastante, fizemos tudo o possível para poder reverter a situação, tá certo? É como se diz, é uma herança que você herda, porém você tem que carregar ela com você. Mas os jogadores se entregaram o máximo que puderam, fizeram o que puderam. Infelizmente as bolas não entrou. Se nós tivéssemos feito o segundo gol naquele momento, o Moto consequentemente arriaria por completo, mas aí acabamos não fazendo gol e numa virada de jogo, um passe cruzado, o arremate do jogador do Moto, né, o André, e aí a bola ainda sobra, o nosso goleiro Diogo defende, mas ela sobra de volta para o André, de frente para o Clima, e aí não perdoou, certo? E depois aí tentamos, mas não conseguimos reverter a situação. Não vou nós lamentamos, mas eu não vou estar pedindo desculpa, porque nós fizemos o máximo, nós nos entregamos, certo? Os jogadores fizeram o máximo deles para tentar a situação. É que no futebol, muitas das vezes, a bola não entra e o que vai fazer? Tivemos as oportunidades, nos 2 jogos que tivemos a oportunidade de ganhar as 2 partidas e até com um placar um pouco mais elástico. Não fizemos, acabamos tomando e sofrendo aí o rebaixamento. Agora é vida que segue, vamos dar continuidade e seguimento à nossa vida.
Então, o técnico Raimundinho Lopes lamentando o rebaixamento do Maranhão. Vamos repercutir mais esse rebaixamento ao longo da semana. Eu vou para o intervalo, na volta, tudo sobre a goleada entre Sampaio Corrêa e Juventude Sama. O Sampaio meteu 5 no time do Juventude, se classificando em segundo, direto para a semifinal. Volto já. De volta com o último tempo do Esporte Guará, já dando o recado do Alzir Carvalho. Pode mostrar a foto aí do Alzir Carvalho, que é parceiro aqui do nosso programa Esporte Guará. Ele é especialista em imóveis de alto e médio padrão, associado à Remax Dreams. E você que quer alugar, quer vender, quer a qualidade de uma pessoa que vai estar responsável pelo teu imóvel, que vende um imóvel a cada 30 segundos, é só procurar o Alzir Carvalho. Você pode morar no melhor bairro de São Luís, que é o Renascença, Space Home, Nascente, 103 metros quadrados, 3 suítes, cozinha, varanda, área de serviço com banheiro, enfim, vendido em até 20 dias. Você pode procurar que você vai encontrar essa boa facilidade. Ele dá a garantia de que em até 20 dias você tem o seu negócio confirmado. O CRECE dele é 3708, Alzir Carvalho, corretor credenciado, parceiro aqui do programa Esporte Guará. Vamos agora mostrar os melhores momentos da vitória do Sampaio Corrêa, 5-1 diante do Juventude Samas. Primeiro gol do jogo foi esse aí, ó. Jogada do Jackson, ele recebeu o lançamento do Daniel Penha, ajeitou com o pé direito e mandou a bola para o fundo do gol. As imagens da TV Maicujo Samas. Primeiro gol 1-0. No segundo gol, falha grotesca do goleiro João Gabriel. A bola sobrou para o alemão, ele fez esse golaço, ó, por cobertura, fazendo o gol de empate do time do Juventude Samas. Aliás, ponto baixo e fraco do Sampaio ontem foi o goleiro João Gabriel. Ele não joga contra o Vitória porque é jogador do Vitória, deve ser outro goleiro lá, mas ele foi mal ontem. Bom chute, outro passe do Daniel Penha, 2 assistências. Chute do Ronei, a bola bate na trave e morre no fundo do gol. Sampaio ali fazia 2-0. No segundo tempo pintou o gol do melhor jogador da partida, quem? Daniel Penha, ó. Chutaço de canhota, a bola entra no ângulo. 3-1 para o time do Sampaio Corrêa. Ele merecia, fez 2 gols, fez 2 assistências no jogo e marcou um gol. E esse que foi o gol mais bonito do jogo. Gustavo Ramos, de cobertura, de boa tarde para o goleiro, tchau. E na sequência ainda teve esse do Luiz Gustavo, fazendo o 5º gol do time do Sampaio Corrêa. Vitória tranquila da Bolívia querida, pelo placar de 5-1 diante do Juventude Samas. Tadeu, em 20 segundos, uma goleada que ninguém esperava. A gente esperava até um jogo mais difícil, mas uma vitória normal do Sampaio lá em São Mateus. Não, uma vitória normal, o placar nem tanto. Não esperava um placar tão dilatado. Agora o Sampaio com valores individuais muito bons, com um treinador também muito qualificado, Sampaio com um gramado bom, as suas peças conseguiram realizar um bom jogo, tem um bom volante, o Daniel, bom jogador, tem o lateral esquerdo, João Vitor, também muito bom, jogador que vem mantendo uma regularidade excelente na sua vida profissional e aqui no Sampaio também. E lá na frente nós já conhecemos o Rony, um jogador também que tem uma grande facilidade em arrematar para o gol, merecida a vitória do Sampaio. Talvez o placar nos surpreendeu, mas dentro do jogo foi o que poderia ter acontecido sem surpresa dentro da partida. Beleza, então tá aí a vitória da equipe do Sampaio Corrêa pelo placar de 5-1 que você viu no Esporte Guará. Queria agradecer a sua audiência, agradecer mais uma vez o Tadeu, que esteve aqui comigo comentando essa rodada que definiu os 2 semifinalistas diretos, o Moto e o Sampaio Corrêa, e os 4 classificados para a próxima fase. Infelizmente o Maranhão está rebaixado. Na sexta-feira tem sorteio aqui ao vivo da camisa do Sampaio. Vai lá no nosso Instagram do Esporte Guará e o meu, Laércio_JR23, participe da promoção, siga as regras e quem sabe você não vai ganhar. Um grande abraço, hein? Muito obrigado. Amanhã eu volto ao meio-dia com mais detalhes da próxima rodada do estadual e do rebaixamento do Maranhão. Um abraço.